receber nessa sexta dupla a Uniane Solati Lopes e o João Kelmer, ambos pós-doutorandos aqui no departamento. Então vai ser maravilhoso poder ouvir sobre a pesquisa de vocês. A gente acaba tendo poucas instâncias de troca com os pós-doutorandos, então é bem importante assim, esse espaço. O Nian vai falar sobre os sons e os outros, reflexões sobre a arte verbal do povo Nadeb, né? E o João Kelmer, Porque Choram os Cantores Boi, Bororó, Luto, Tempo e Nostalgia em um Ritual Funerário Centro-Brasileiro. Não vou me estender, passo logo a palavra aos nossos convidados e depois a gente, claro, abre para a conversa. Oi, gente, boa tarde. Obrigado, Maria, obrigado ao Sexta. É um prazer estar aqui, poder apresentar um pouco a minha pesquisa com o povo Nadeb. Eu preparei uma apresentação que eu vou ler para conseguir me manter ao tempo de fala. Eu acho importante respeitar esse tempo. E eu trouxe também alguns slides para a gente ir ilustrando as coisas que eu vou dizer. Bom, então, minha apresentação chama Os Sons e os Outros, reflexões sobre a arte verbal do povo Nadeb. O povo Nadeb habita ali no noroeste amazônico brasileiro, na bacia do Rio Negro. Na verdade, eles estão no interflúvio entre os rios Negro e o Japurá. O Japurá é um importante afluente ali dos Solimões, então eles têm essa particularidade de estar entre duas bacias ali importantes amazônicas. Bom, então vou começar a leitura. Bom, nessa apresentação eu gostaria de refletir sobre o modo como certos tipos de sons emitidos por pessoas humanas e não humanas integram e estruturam um sistema de relações no interflúvio dos rios Japurá e Negro no noroeste amazônico. Para isso, eu tomo como base cantos e fórmulas xamânicas que compõem o repertório do povo Nadeb do Alto Meio Chico, que habita tradicionalmente essa região. Em seguida, eu proponho algumas sínteses e as relaciono a um quadro mais geral de fórmulas verbais difundidas entre outros grupos da região. Os Nadeb são um dos 4 povos falantes de línguas da família Nadurup, ao lado dos Rupta e Rupté e Dão. Atualmente, todos eles habitam no noroeste amazônico, majoritariamente em território brasileiro. Na literatura especializada, estes povos são geralmente caracterizados pela alta mobilidade espacial e por terem vivido até um passado recente, principalmente em regiões de cabeceiras de igarapés no interior da mata. A população atual do povo Nadeb é estimada em 800 pessoas. Então, o rio Neishi está mais ou menos ali onde está o termo Nadeb mesmo, nesse mapa. A gente vem do Rio Negro. E os outros povos falantes da família Nadurup estão mais ali na bacia do Alpés, Tiquié, já mais próximo ali da cabeça do cachorro mesmo. E o Japurá que eu disse, ele está logo abaixo aqui do onde está escrito Nadeb. Então, se a gente fosse um zoom naquela imagem anterior, o rio Neishi é esse que está passando aqui. A minha pesquisa se deu principalmente ali na aldeia do Roçado e São Joaquim, que já está bem próximo. Então, a cabeceira do Neishi e desses afluentes direitos do Negro, eles todos nascem muito perto do Japurá. Então, os Nadeb transitam muito entre essas duas bacias. Esses outros pontos são de outras aldeias Nadeb também. Em relação ao povo Nadeb, se iniciou a minha pesquisa de doutorado em 2016 e desde então eu sigo envolvido em diferentes trabalhos e atividades. O repertório que eu irei analisar aqui foi gravado, transcrito e traduzido junto a cantores xamãs em pesquisas de campo que eu realizei entre 2017 e 2019 e que eu analisei na minha tese que eu defendi em 2023 lá no Museu Nacional. Para começar essa conversa, eu vou introduzir um caso que eu escutei de um xamã. Durante uma tarde em 2019, na aldeia do Roçado, eu e o xamã Manuel Silva conversávamos sobre fórmulas verbais xamânicas que estão dentro de uma categoria regional referida como benzimento. Em certo momento, Manuel entoou o benzimento Capitã Hub.
que a gente poderia chamar de nome da jararaca. Eu reproduzo aqui um trecho dessa fórmula verbal, que foi também posteriormente traduzida por ele. Você quer aumentar? Antes de você comentar um pouco isso. Melhorou? Então ali na coluna da esquerda estão os nomes da jararaca e as traduções que o Manuel sugeriu para mim. Então, um achibe, que seria Irari, uma árvore onde ela habita, e aí tem esse, a Naikema é um termo que sempre volta, que é o dente de cobra, e é intercalado com outras partes do corpo, situações, contexto que ela vive. Ao final desse canto, o Manuel me disse, isso é benzimento, não é música. Ele então completou, isso veio do finado papai, ele que fala esse Aurhud. Aurhud seria o nome de cobra em geral. Uma vez, jararaca mordeu e picou minha mãe. Manuel então contou a história da sua mãe, que certa vez no Alto Rio Teia, foi picada 3 vezes no braço por uma jararaca. Benedito, o pai de Manuel, que era xamã, voltou imediatamente para o acampamento com a esposa, preparou e acendeu um cigarro com tabaco e cantou aquele benzimento. Em seguida, ele se dirigiu à mata para raspar a casca de uma árvore, que eles chamam de Aur-Tag-Kabin, que seria o remédio de dente de cobra, para preparar o medicamento para a mulher. Administrou a beberagem para a esposa e no outro dia a enferma começou a melhorar. O caso contado por Manuel e a solução encontrada por sua família remetem a situações recorrentes na paisagem amazônica. Uma pessoa doente, atacada por um ser ou uma substância, recebe um tratamento terapêutico baseado em fórmulas verbais e, muitas vezes, pela administração de remédios produzidos a partir de recursos extraídos na mata. O benzimento é uma categoria difundida no noroeste amazônico que designa tais formas, utilizadas por um especialista ou por alguém que detém um conhecimento básico sobre o tema, para cura, proteção e iluminação. Geralmente, o benzimento é direcionado a um veículo transacional, pode ser uma água, tabaco, breu queimado, que irá aumentar a potência e a eficácia do encantamento. O termo inadub para se referir ao benzimento é merramo, que significa literalmente sopro. Essa é uma fórmula verbal formada exclusivamente pelo conjunto de nomes legítimos dos seres, que eles chamam de Tahad Hadut, que eles traduzem como nome legítimo ou nome verdadeiro, que é emitida por um xamã em um contexto ritual. A fórmula pode ser falada ou cantada, mas a vocalização é realizada sempre de maneira audível. Então, na discussão que segue, eu vou procurar demonstrar que o conteúdo desse repertório está intrinsecamente associado à cosmoecologia no Alto Neio-Xi, fato que, por sua vez, determina o caráter agentivo dessas fórmulas. Eu começo chamando a atenção para alguns aspectos do som na cosmologia nadã. Essa é uma seção que eu chamaria de comunicação interespecífica. Contam os nadã que antigamente animais, vegetais e artefatos eram gente. E naquele tempo as línguas faladas pelas diferentes espécies de seres eram inteligíveis a todos. A comunicação irrestrita entre diferentes gentes permitia, por exemplo, que humanos negociassem com os donos de cada espécie sua alimentação. Após uma comunicação prévia, os donos de cada gente entregavam aos humanos indivíduos de sua coletividade, já transformados em alimento, de modo que seu consumo não implicava em risco dos comensais. Esse cenário perdura até o momento em que um evento desencadeia a especiação. Existem algumas narrativas que descrevem essa transformação. Apesar de não ser possível detalhá-las aqui, é importante destacar que a especiação é sempre efeito de uma tentativa frustrada por parte de animais ou humanos, conforme a versão, de estabelecer uma comunicação excessiva entre gentes ontologicamente distintas. Em uma versão, por exemplo, é um casamento interespecífico entre humanos e gente caiarara, não humanos. E tem uma outra versão que seria a violação de uma humana por várias outras gentes. Invariavelmente,
A ação desencadeia uma intervenção xamânica que estabelece a separação entre as espécies. E com a especiação perde-se também a inteligibilidade linguística interespecífica. Cada espécie estava fadada a se comunicar apenas entre si. E dentre as várias mudanças advindas com essa nova configuração, está, por exemplo, a origem da predação pelos humanos de animais e plantas para alimentação. Fato que, por sua vez, instaura a necessidade de benzimento dos alimentos para consumo humano. Há, contudo, uma outra importante narrativa na Dub que descreve a retomada parcial dessa comunicação pelos humanos. É a história de Yod, um ser híbrido, meio humano e meio sucuriju, que ensinou os Nadub a fazerem festa. O episódio se dá logo após o menino cobra nascer e constatar que sua mãe humana, ao dar à luz o filho monstruoso, fruto de um relacionamento onírico com cobra grande, abandonaram-o na mata. Ao tentar seguir sua progenitora, Yod chega à sua aldeia, aparentemente vazia, onde encontra apenas o seu avô. E ao se dar conta que havia sido abandonado por Yod, decide lhe ensinar a fazer o ritual Haru. E lhe diz: avô, eu hoje me apaixonei pelo mundo e eu vou ensinar você todos os cantos do mundo. Realizando a festa, ele estaria ensinando todas as coisas do mundo. Passou a noite cantando e dançando sozinho os cantos das outras gentes, animais, plantas, espíritos e artefatos. E dentre os sons que entoava estavam justamente os nomes legítimos, os Hadrit dos seres, pronunciados nas próprias línguas de cada gente. Ao amanhecer, Yod fugiu para o fundo do rio, e alguns dias depois, o avô refez a festa com o repertório que lhe havia sido ofertado, e desde então, os Nadab fazem o ritual, dançam e entoam as palavras que lhe foram doadas. Só duas fotos do ritual. Para além dos cantos, as listas de nomes que aprenderam constituem as formas verbais atualmente utilizadas pelos xamãs para benzer. Esse repertório pertence originalmente aos donos de cada espécie e, ao ofertá-lo aos humanos, Yod explicitamente anuncia que está compartilhando o conhecimento originário sobre este mundo que vem das próprias gentes que o povoam. Vejamos brevemente alguns aspectos de forma e conteúdo desse repertório. Comecemos pelos cantos do ritual Haru, que ele é uma variação do Dabukuri, muito presente, difundido ali no noroeste amazônico. Os Dabukuri são rituais associados à troca de frutas, peixes, caça e outros produtos da mata, e cerimônias idealmente realizadas entre afins, com a participação direta de homens e mulheres. Então, para analisar primeiro esses cantos, a sessão agora chama Cantos e Cosmoecologia. Ao serem instigados por mim a identificar os sons vocalizados em um canto, meus interlocutores na Dub distinguiram 3 elementos: aqueles que atualmente não têm significado para os humanos, aqueles que são palavras em língua na Dub, e um terceiro que são as palavras em língua de um outro ser não humano, que é o dono original desse canto. Formalmente, esses 3 tipos de som podem ser intercambiáveis ao longo de uma peça. E uma maneira de organizar esses componentes sonoros poderia ser dessa maneira. Então, o som vocalizado teria o som com significado atual para os Nadab, e tem alguns sons que eles dizem que não tem nenhum significado. E dentre aqueles sons com significado, são sons em língua Nadab, palavras em língua Nadab, e as palavras em língua de outros seres. Para ilustrar como esses elementos se articulam, vejamos um pequeno trecho da transcrição e tradução do canto do macaco prego, Yahweh Putko. Aqui na primeira coluna estaria a tradução de 3 linhas do canto, a transcrição de 3 linhas do canto. Eu marquei em azul o que seriam essas palavras que para eles não têm significado atual, segundo os Nadab. Em verde seria onomatopeias, então sons atuais que o macaco prego emite. Em preto são palavras em língua Nadab.
E em vermelho seriam Starhub, os nomes legítimos que estão na língua do macaco prego. A primeira parte do canto, da qual esse trecho é extraído, narra pela perspectiva dos macacos prego a chegada de seus inimigos, os caçadores Nadub. Os animais conversam entre si em língua Nadub, trocam advertências e se recomendam precauções. Frente à iminência chegada de seus inimigos, é preciso se manter silencioso e permanecer no alto, na copa das árvores. Na peça sonora, os sons sem significado atual se dividem em duas variantes. Uma seria Maria Ió, que é um termo presente em todas essas linhas, né, destacadas, e é repetido nessas 3 linhas. E é uma célula que está presente também em vários outros cantos do Sinador. E Cobil, que seria a onomatopeia de um grito do macaco. A 7ª linha marca a transição do canto, que passa a ser construído na língua do macaco prego, desconhecida pelos leigos Nadub. A partir dessa parte, apenas os próprios macacos prego e os iniciados ao universo xamânico poderão compreender o que é pronunciado. No caso, o primeiro termo cantado, Xaramá, nomeia o algodão da flecha utilizado pela gente macaco prego para guerrear e caçar. O segundo termo, Xaromaná, nomeia a ponta de seu rabo enrolada no topo da árvore. E, finalmente, Xarominá designa o cheiro forte do macaco, que impregna a carne do macaco prego e é um agente maléfico para o corpo humano, quando a carne é consumida sem os devidos benzimentos e preparos. Portanto, esse primeiro conjunto de nome traça a possibilidade de defesa e contra-ataque do macaco prego, centrado em suas armas e em sua localização privilegiada. Como nesse exemplo, os demais cantos doados aos humanos são estruturados pelos mesmos componentes sonoros. Eduardo Castelo, um outro interlocutor Nadub, certa vez sintetizou para mim a posição desse repertório sonoro dentro do sistema de conhecimento Nadub. Abro aspas, cito ele. Tudo se encaixa no canto. Plantas, animais, território, tudo que tem nome. Entendo que a explicação de Eduardo é uma proposta de tradução do que seriam propriamente essas peças sonoras. Narrativas que conformam em si uma variedade de perspectivas sobre o mundo. No canto, elas se atualizam numa verdadeira polifonia. Língua Nadub, língua dos outros, humanos e não humanos, onomatopeias. Assim, entre os Nadub, cantar é uma forma privilegiada de acumular e experienciar perspectivas e alcançar uma compreensão mais aprofundada das relações que formam e entrelaçam seres, espaços e coisas no alto meio Chile. É por essa razão que os cantores Nadub, principalmente os mais experientes, são referidos como as pessoas mais sábias em uma comunidade. Aqui tem alguns dos cantores com quem eu tive contato, me relacionei. O Pedro Maia era o maior cantor xamã dessa geração. Ele faleceu agora em 2023. Ele é o primeiro à esquerda também. Essa foto é uma foto de arquivo que eles me passaram, assim, com mais outros dois cantores. E o Manuel é quem me contou aquele caso que abriu a apresentação sobre o nome da jararaca. Ele está segurando um bastão ritual que é usado no Dabucuri. Formalmente, esse perspectivismo sônico, para usar uma expressão de Brabec Demolho, é evidenciado nesse repertório de duas maneiras. Numa primeira dimensão, os cantos Nadub narram o modo como determinada espécie vive, seus locais de habitação, seus hábitos, sua alimentação, sua relação com outros seres. E nessa dimensão, portanto, o repertório é formado por um conjunto de narrativas que apresentam uma descrição etológica do cosmos. E justamente por isso, cumpre um papel epistemológico. Esses trechos, cantados em língua Nadub, permitem a ouvintes leigos ou iniciados aprender sobre a vida dos seres e conhecer algo de sua experiência. Mas a fala de Eduardo, que eu acabei de citar, aponta ainda para outro elemento fundamental, que são os nomes legítimos dos seres, que eu gostaria de tecer algumas considerações também sobre eles. Então, há uma segunda dimensão presente no repertório Nadub,
que está relacionado a palavras que nomeiam o mundo e são proferidas nas línguas originárias dos próprios seres. Quando os Nadab querem enfatizar a origem desses termos, se referem a essas listas onomásticas como Rad Hadith, que é uma expressão que eles traduzem em português como nome legítimo ou nome verdadeiro. Ou seja, o conjunto de nomes legítimos de um ser é pronunciado na língua primeva deste próprio ser. E a legitimidade está relacionada à ontogênese dos seres. Isto é, os Rad Hadith são designações originais e originárias que remetem ao tempo mítico em que todos eram gente. Uma importante característica desses termos é que a relação significante-significado não é metafórica. Nomes são um modo próprio de existência, poderíamos dizer. Em outras palavras, são partes intangíveis destes seres. E ao vocalizá-los, o cantor xamã realiza um trânsito espaço-temporal, presentificando por meio do som estes seres ou parte desses seres. Ao serem pronunciados em um contexto ritual específico, tais palavras têm uma potência gentiva própria que pode ser manipulada por especialistas, os xamãs Nadab. E é por esse motivo que Manuel, no episódio aqui que eu vi na abertura desta apresentação, enfatizava para mim que as palavras que cantava eram um benzimento. Naquela ocasião, ele entoara uma fórmula verbal composta por uma lista de nomes da jararaca que presentificavam manifestações deste ser. Ao trabalhar junto aos especialistas Nadab, foi possível identificar 5 grandes categorias que formam esse conjunto de nomes, que seriam esses. Então, a primeira e mais abrangente aumenta um pouquinho o som, por favor. Não sei se só para mim. Melhorou? Obrigado. Bom, então o primeiro, e o que é a maioria dos termos, ela está relacionada ao corpo, à corporalidade. Então ela é uma categoria mais abrangente e numerosa de nominativos. Então, como a gente viu ali no exemplo da jararaca, designa partes do corpo, aspectos físicos, estágios de desenvolvimento. Uma segunda categoria estaria mais relacionada à espacialidade, que seriam os locais habitados e transitados pelos seres. Tem uma outra categoria assim, de termos mais relacionados à socialidade, que seriam mesmo as relações interespecíficas relacionadas a cada um desses seres. Um que eu chamo de especiação, que seria você marcar a diferença dentro ali dos próprios seres. Então, por exemplo, aqui o que eu dou de exemplo é relacionado aos botos, né? Então você tem o nome do boto que anda no mato, do tucuxi, do boto que anda de noite, do boto marrom, do boto do rio. Então cada um desses seres teria categorias, né? E finalmente uma outra categoria relacionada mais à temporalidade. Você pode baixar um pouquinho, porque a temporalidade ficou sem... Então, essa categoria geralmente associa o ente à continuação temporal relativa. Por exemplo, uma ação que ocorre em determinado período do dia, hábitos sazonais, e eles geralmente estão ligados a outras dessas categorias, corpo, lugares, relações. Nos conjuntos onomásticos, as combinações entre essas classes se apresentam, uma vez mais, o universo segundo a perspectiva e experiência de determinado ser. Mas, nesse caso, essa é uma poética que só é inteligível às pessoas humanas que tiveram um ensinamento formal sobre esse repertório e aos donos de cada espécie. Assim, poderíamos dizer que no repertório Nadab nomeia-se o entrelaçamento de elementos que transformam o ser e aquilo com que ele se relaciona. Geralmente, um único termo é polissêmico e já carrega em si tal entrelaçamento, formando o que Robin Wright chamaria de imagens sensoriais. São nomeados cheiros, cores, sons, imagens de corpos e as relações sociais e espaço-temporais com o ambiente que os transforma. Para usar um outro exemplo, para poder ilustrar isso que eu estou dizendo,
eu cito alguns nomes presentes no canto do peixe, Tahud. Então, se fôssemos manter na tradução portuguesa a unidade de um único termo, talvez uma maneira de construir essa tradução seria dessa forma como eu sugiro, né? Por exemplo, o Eneial poderia ser, numa tentativa de tradução, peixe gapó dorme noite. Mehal, peixe água bate comida. Mechar, peixe beira busca comida. Claro, isso é só um exercício de reflexão, né, sobre esses termos. Não sei dizer se isso é a melhor forma de traduzi-los, mas é para tentar mostrar a polissemia dentro de um termo, né, toda a semântica que está contida em um desses nomes. Assim. Nesse ponto, as fórmulas Nadab se encaixam num quadro rino-negrino mais abrangente. Pensemos, por exemplo, nas imagens sônicas de cantos e benzimentos Arawak, que são apresentados, por exemplo, pelo Jonathan Hill, Robin Wright, o Thiago Oliveira, também colega lá do museu, tem um trabalho que foca também nessa questão. Assim, os Nadab constroem um tipo de saber altamente especializado, baseado na experiência sinestésica da socialidade interespecífica no Alto Meixi. Note-se que a especialidade dos conhecimentos do xamã se dá, entre outras coisas, porque durante o processo de formação, seu corpo passa por uma transformação que o torna apto a conhecer e experienciar a floresta e outros ambientes e dimensões com os quais se relaciona. A partir desse breve quadro, eu gostaria de desenvolver 3 considerações sintéticas para refletir sobre a poética das fórmulas verbais e a ontologia do som na cosmologia Nadab. A primeira está relacionada a multilinguismo e personitude. As narrativas Nadab, que descrevem a especiação e a aquisição do repertório de cantos e benzimentos pelos humanos, evidenciam que a língua falada é um atributo que confere personitude a alguém. Ambas as narrativas que eu trouxe, que eu sintetizei, evidenciam que a diferença intensiva entre as diversas gentes, que lhes confere personitude ao mesmo tempo que lhes singularizam, se estrutura e se manifesta na dimensão sonora. Como vimos, o repertório de cantos e benzimentos atuais dos Nadab lhes permitem entrar em contato com essas diferenças ontológicas de várias maneiras, seja pelos trechos etológicos cantados em língua Nadab, seja pela emissão de onomatopeias, e seja finalmente por meio dos nomes legítimos, entoados nas línguas originais de cada ser. Assim, se após o episódio de especiação há uma gramática cosmológica que se perdeu, o repertório Nadab guarda hoje unidades lexicais de um tempo da continuidade. Tais unidades são justamente as listas onomásticas de cada ser. Ao mesmo tempo, os nominativos de cada ente são índices das diferenças interespecíficas dos seres que povoam o cosmos. E do que vimos, é possível concluir ainda que só tem nome legítimo e, portanto, só canta e nomeia quem esteve, está ou pode estar na posição de pessoa. Os Hud, assim, seriam imagens sonoras que presentificam a diferença intensiva dos seres. E aí uma segunda síntese que eu gostaria de fazer está relacionada à comunicação entre donos e essa presentificação sonora. Como vimos, os cantos tradicionais são compostos por resquícios de línguas primeras que chegam até os Nadab atuais como fórmulas verbais. Essas fórmulas são listas de nome dos seres. Entoá-las é um ato de compor ou decompor corpos e suas transformações a partir de suas partes intangíveis, que também poderíamos chamar de artefatos sonoros, seguindo autores como Santos Graneiro e Rio de Nunes. Por estarem ligados à própria ontogênese dos seres, esses termos guardam em si uma potência agentiva, passível de manipulação por especialistas e donos. Cito a explicação de um xamã Nadab sobre a ação de um benzimento enunciado para se proteger de um enxame de abelhas que certa vez vinha em sua direção. Agora eu cito ele. O animal fica com medo, ele está sentindo cheiro de tabaco, fumaça, e ele sabe que já foi feito o nome dele, Tahud. Aí não dá mais para ele ver, porque já está tudo cercado. Fim da citação.
Assim, a eficácia do benzimento estava associada ao cheiro da fumaça, ao som e à presentificação dos nomes pronunciados e ao obstáculo visual proporcionado pelo cercamento que agiram sobre o animal. Portanto, a ação do benzimento na dub poderia ser compreendida como uma comunicação entre donos. Cantores xamãs na dub poderiam ser entendidos como os donos atuais desses cantos e os donos de cada espécie, seus donos míticos. É pelo caráter magnificado do dono, ele sintetiza uma coletividade, que os cantos entoados se estendem para os demais indivíduos de uma espécie. E o propósito dessa comunicação atual, por parte dos humanos, visa fins específicos: cura, proteção, ataque, maturação de corpos humanos, retirada de partes ativas de caça, pesca e frutas para transformação em alimentos. Para citar mais uma vez o Bradeco de Molho, o autor destaca um aspecto dos cantos de Pibo que poderia ser estendido por uma cosmopolítica amazônica mais ampla. O destinatário final, os ouvintes que verdadeiramente importam em determinadas peças sonoras, não são os humanos, mas os animais, espíritos e outros entes. Ou seja, há fórmulas verbais que não se voltam para o emissor, tampouco são endereçadas para um eventual paciente. Então essa é a segunda síntese, e uma última síntese para finalizar, ela tem a ver com multilinguismo e linguagens não violentas. Há uma última reflexão que eu gostaria de propor, que está ligada também ao multilinguismo presente na arte verbal na dub. Para além da ocorrência de palavras ditas nas línguas de outros seres, vimos que há termos que atualmente não possuem significado para os Nadub. Apesar de atualmente os Nadub afirmarem desconhecer sua procedência, é provável que algum desses termos tenha origem em línguas de outros grupos indígenas. Esse é o caso, por exemplo, da palavra marié, que vimos no canto do macaco prego, que está presente em vários outros cantos no repertório Nadub. Deixa eu só voltar para o que eu vou falar dela. Seria esses termos em azul. Esse termo é difundido no Noroeste Amazônico e, segundo especialistas, sua origem é arawak. A palavra estaria associada à garça branca, animal que cumpre um papel mítico ritual importante na cosmologia arawak da região. Robin Wright e Jonathan Hill, por exemplo, destacam o papel formal do termo marié no gênero de música sagrada das danças de açoite Rorodene, associadas ao ritual de iniciação masculina. Os autores apontam ainda sua relação cosmológica com a personagem de Kuai, Jurupari, e a potência transformacional da palavra evocada. O termo reaparece em cantos de grupos de fala tucano oriental e arawak, notado com algumas diferenças de grafia, mas o termo seria o mesmo. Em 2022, durante um workshop dedicado aos cantos capiauiá, que também é um tipo de canto de ampla difusão na região, um ancião cubeu, Luiz Henrique Llanos, teceu um comentário sobre as danças de seu povo e também sobre a palavra marié. Llanos estabeleceu uma associação entre cantos, multilinguismo e relações de aliança e guerra intergrupais. E, segundo seu relato, termos estrangeiros foram e são incorporados em repertórios tradicionais, cumprindo um papel na dinâmica de alianças. No caso, o ancião explicou que a palavra marié teria originalmente, na língua coripá, o sentido de lâmina ou fio de uma arma. A palavra foi integrada ao repertório cubeu e transformada nos termos de um armistício. Assim, os cubeu, falantes de uma língua tucano, e os coripá, falantes de uma língua arawak, antigos inimigos, optaram por abandonar a guerra e, a partir de então, dançar, cantar juntos, e aí eu cito o ancião cubeu, em território livre e em paz. Nesse novo contexto, a palavra marié carregaria o sentido de troca ritual e matrimonial em detrimento da violência bélica. Gostaria de propor ainda um paralelo a partir da semântica desse termo, que, como vimos, está ligada à garça branca. Se nos deslocarmos do Alto Rio Negro em direção à região do Caquetá Putumayo, na Colômbia, veremos que a garça branca tem também uma posição relevante na cosmologia dos povos do centro. Em sua pesquisa junto aos Boro,
Maria Luísa Lucas, destaca tal posição e associa a figura do chefe Garça. Nessa cosmologia, a personagem é um importante chefe ancestral de linhagens Bora, antagonista da cobra grande. Em geral, enquanto esse último apresenta-se como um sogro canibal, associado ao mundo subaquático e à predação, o primeiro, o chefe Garça, seria o genro benevolente e chefe superlativo. Cito a Maria Luísa. Garça relaciona-se à capacidade de defesa, ao xamanismo curativo e à produção de pessoas e alimentos em abundância. Segundo Lucas, Garça ocupou uma posição excepcional na cosmologia Bora por ser filho primogênito do tabaco de nossa criação, que criou os corpos dos povos do centro e lhes conferiu vida por meio de seu sogro. Garça é um chefe importante à frente de uma grande maloca que conta com diversos servos ou órfãos. E outro aspecto relevante dessa personagem é que ela não se relaciona com seus servos por meio da violência. E apesar de sua oratória desenvolta, Garça não age por meio de imponentes pronunciamentos, mas através de um poder silencioso. Maria Luísa Lucas destaca ainda que há uma relação mítica entre Garça e o deus do machado, Demiurgo, criador da gente que atira ou gente que queima, como são designados os brancos. E eu cito um último trechinho da pesquisa da Maria Luísa. Então, abre aspas. Assim sendo, Garça reúne dois importantes atributos. De um lado, é capaz de exercer internamente sua chefia ao coordenar os trabalhos de seu pessoal. E de outro, consolida-se também como chefe face ao exterior, ao assumir o papel diplomático de negociador. Fecha aspas. As conexões entre as regiões etnográficas do Alto Rio Negro e do Caquetá Putumayo ainda estão para serem aprofundadas, mas para a discussão que desenvolvo, é relevante o papel de mediação não violenta que essa personagem desempenha na cosmologia Bora. Se o termo Manier, aparentemente, não está presente em seu repertório de campos, gostaria de chamar a atenção para esse sentido intrínseco à figura de Garça. Dou destaque a esse ponto porque a não violência está próxima de um sentido pragmático e agentivo que o termo Manier assume em contextos xamânicos rituais no Alto Rio Negro, como vimos, por exemplo, na fala do ancião Leo Henrique Llanos. Assim, aparentemente, há dois modos de comunicação atualizados por cantos e formas verbais com os quais devemos estar atentos. Um deles se dá na dimensão cosmológica. Sua emissão sonora presentifica um tempo mítico e é construída a partir da relação entre humanos e não humanos. O segundo está centrado nas relações entre diferentes grupos indígenas de uma vasta região. Em ambos os processos, há uma busca pela troca de bens materiais e imateriais entre pessoas humanas e não humanas, que é potencialmente perigosa. Na primeira dimensão da questão, os sons etuados de origem mítica têm um poder transformativo e sua evocação presentifica seres e agências extra-humanas. A busca aqui seria pela manipulação controlada de tais agências. Na segunda dimensão do problema, as palavras trocadas em contexto ritual entre afins humanos têm o objetivo de estabelecer relações de aliança em detrimento da guerra. Em ambos os casos, portanto, as palavras cantadas visam estabelecer uma comunicação segura. Isto é, devem promover relações com outros, sejam humanos ou não humanos, aqui alures, ao mesmo tempo que devem agir de modo a conter ou transformar a violência de outros seres ou de humanos afins. Agora a gente ouve o João e a gente faz uma conversa sobre as coisas. No final? Acho que sim, porque senão quebra muito. Só vou pegar uma água rapidinho. Claro. Oi, eu fiquei com uma curiosidade se tem algum aspecto de ecologia, sabe? De relação de grupos de pessoas, assim, não humanas, que aparecem nos campos, que aparecem na sua palavra. Sim. Sabe essa coisa de tipo tal coisa em tal lugar, que fala de. Um pouco você passou por isso, Sim. você parou, né? Sim,
Não daria para detalhar isso muito, mas tem muito. Cultura geracional que tomou conta das aldeias da região na época, especialmente entre uma geração emergente de cantores. Porque se tratava de um momento em que os dois principais cantores e chefes cerimoniais adoeceram e tiveram que se retirar da condução ativa dos rituais. Esses chefes cantores, chamados Raimundo Itoboga e Aide Corileu, eram vistos como as autoridades máximas em assuntos culturais. Como se todo conhecimento atualizado na forma de performances rituais tivesse uma análise ancorada na legitimidade dessas duas figuras. Então o luto antecipado que meus interlocutores estavam vivendo pela retirada desses dois homens da arena ritual foi experimentado como uma crise coletiva, evocando uma espécie de senso de declínio cultural iminente. Uma vez que os grandes cantores são eles mesmos vistos como condição de possibilidade daquilo que os boy objetificam como cultura, a saber, das cerimônias funerárias. O resultado foi uma corrida pela aprendizagem dos cantos, pela nova geração. O que eu quero sugerir nessa apresentação é que o ato de cantar em si e a imagem do tempo que esse ato implica não são muito diferentes daquilo que motivou uma geração inteira a decidir aprender a cantar. Isso porque é a mesma memória dos mestres ausentes, que, como a gente vai ver, sustenta as performances de canto, é o que motiva essa geração órfã, por assim dizer, a continuar cantando. Isso vai ficar mais claro ao longo da minha fala, eu espero. E o efeito desse argumento, se ele for bem sucedido, é uma imagem dos rituais funerários de boia como uma tecnologia do tempo, que é capaz de infletir as imagens do passado, do presente e do futuro a partir do prisma da perda ou do luto. Então, a contingência histórica desse momento de crise que meus interlocutores estavam experimentando entre 2022 e 2024 pode ser tratado como imanente ao universo temporal e relacional do próprio ritual funerário. Isso é possível uma vez que o ritual ele mesmo, de forma recursiva, se projeta como uma cópia empobrecida de um passado visto. Você vê essa imagem de satélite aí em cima, a terra indígena tatarimana, vocês veem essa mancha verde escura que é a terra indígena e ao lado tem uma mancha cinza clara, praticamente do mesmo tamanho, né? A simetria é impressionante, que é a cidade de Rondonópolis, a terceira maior cidade do Mato Grosso, onde vivem 250 mil pessoas, contra uma população de 600 pessoas na terra indígena. E, claro, ao redor um mosaico de soja, milho e gado. Nessa região, os bois desenvolveram nas últimas décadas uma forma de dupla chefia, uma espécie de hierarquia, digamos. Por um lado, você tem os chamados caciques, que são líderes eleitos, que agora são eleitos a cada 4 anos, e que são geralmente homens mais velhos com experiência vivendo e estudando na cidade, e geralmente com conexões com políticos locais também. A principal habilidade de um cacique, nas palavras de um interlocutor, deve ser saber falar com os brancos. E a sua eficácia é avaliada na sua capacidade de extrair dos brancos as tecnologias socioculturais e materiais deles. Esse trabalho de mediação é complementado por um outro, mas dessa vez não entre os boia e os braia, como eles chamam os não indígenas, mas entre os boia e os aroia, isso é, entre os vivos e os mortos. E aqui entra a figura do chefe cantor, que é conhecido simplesmente como boia ligeira, entre outras maneiras de se referir, mas boia ligeira quer dizer chefe das pessoas, chefe dos boia, ou em português como chefe de cultura. Quando alguém morre na terra indígena tatarimana, a vida coletiva se transforma radicalmente. Quando vivendo em alegria, como dizem os boia, em português, as atividades coletivas orbitam completamente ao redor da escola, dos torneios semanais de futebol, das festas dançantes no chamado barracão de eventos. E essas atividades são vistas explicitamente como cultura dos brancos, e são, em última instância, responsabilidade dos caciques. Já quando uma morte ocorre, como se sintetizou uma vez para mim um interlocutor, deixa-se de viver como braia, como branco, e passa-se a viver como boia. Os torneios de futebol e as festas são rigorosamente interrompidos, e os chefes cantores dão início às cerimônias funerárias, que a partir de então se tornam o centro de gravidade da vida coletiva. Nesse momento, os caciques subordinam a sua ação política às decisões dos chefes cantores, que assumem a organização da cerimônia. A passagem de tempos de alegria, como eu chamo, a tempos de tristeza, é, portanto, experimentada e pensada como uma passagem entre viver como branco e viver como boia. O luto se torna, então, fundamentalmente, o afeto associado à auto-objetificação cultural, ou a chamada cultura com aspas. Como uma vez me disse um outro interlocutor, e eu cito, dizem que os boias só têm cultura quando alguém morre, e eles estão certos. Vale introduzir aqui algumas características do funeral boia. Tem vários bororólogos aqui na sala, mas
Bom, vou fazer isso mesmo assim. Esses rituais funerários se desdobram por volta de 1 a 5 meses para cada pessoa que morre e podem ser realizados na sua totalidade, em toda a sua complexidade, para cada pessoa que morre, independente de dono, gênero, prestígio, qualquer coisa. Depende apenas da decisão de alguém sim lutar por aquela pessoa. E o tempo de duração é variável na medida que ele é determinado pelo ritmo de decomposição do corpo, que é enterrado numa cova rasa no centro da aldeia circular. Opa, não é essa a imagem. É essa. Enquanto o corpo se decompõe, ocorre uma série de cerimônias, banquetes aos mortos, pescarias coletivas e danças na praça central que são patrocinadas por clãs específicos. Um funeral só termina quando os ossos estão prontos para serem lavados. E o cheiro pungente da carne putrefata é substituído pelo perfume da resina vegetal e a leveza das penas que eles usam para enfeitar o crânio nos momentos finais do funeral. Por fim, esses crânios, esses ossos ornamentados são postos em um grande cesto e depositados em um cemitério fora da aldeia. Esses rituais produzem um regime de memória muito particular, que eu queria chamar a atenção. Porque eles evocam e transformam a memória, não só do morto mais recente, mas de todos os lutos passados. Então, principalmente nos estágios finais do funeral, pessoas de todo o território Goia, de todas as terras indígenas, viajam para a aldeia onde está acontecendo o funeral, não só por dó dos enlutados, como eles dizem, mas também para ativamente recordar funerais passados, alimentar seus próprios mortos e viver e chorar os seus próprios lutos. É o caráter convencional de virtualmente todos os atos nesse ciclo ritual, isso é o fato deles se repetirem idealmente sem mudanças ao longo do tempo, que permite essa espécie de dessingularização da morte, por assim dizer. A repetição ritual torna esses atos icônicos de todas as suas iterações passadas, da mesma maneira que o canto evoca todas as iterações daquele mesmo canto no passado. E eu falo aqui dos atos mais variados, envio de oferenda aos mortos, movimentos de uma dança, os sons dos maracás e o verso dos cantos. Como resultado disso, o mesmo ato convencional pode gerar indefinidas memórias particulares. Por exemplo, quando essa operação de revelar o crânio ornamentado acontece, as mulheres, dezenas de pessoas dentro da casa dos homens onde isso acontece caem em pranto. E todas essas pessoas estão vendo a mesma operação estética, a revelação do novo corpo do morto, digamos, com a pele substituída. Mas cada uma delas está chorando por uma razão diferente. Porque elas não veem aquele novo corpo simplesmente como o corpo daquela pessoa que estava ali, mas elas veem como uma repetição de todas as outras vezes que até o alcance da memória alguém consegue se recordar de um crânio sendo revelado. Então é uma coisa super potente e faz com que, de certa forma, a gente possa dizer que a memória ritual no funeral Goia opera numa espécie de ponte entre o convencional e o particular, entre o ritual e o biográfico. Uma vez que as cerimônias funerárias são fundamentalmente marcadas por esse regime de memória, a gente pode notar que a alternância entre o que eu chamei de tempo de alegria e tempo de tristeza implica não só um imbricamento entre estados afetivos, formas políticas e discurso metacultural, mas também modalidades de temporalização. E eu pego de empréstimo aqui essa noção da Nancy Moon, no sentido de ações que produzem imagens do passado, do presente e do futuro, que são imanentes a elas mesmas, que são produzidas pela ação, e não uma espécie de enquadramento temporal dentro do qual a ação acontece. Bom, então, por exemplo, as atividades associadas à atuação dos caciques, como a escolarização, os campeonatos de futebol e as festas, são vistas como performances de um conhecimento exógeno e são valorizadas precisamente por essa razão. Então, quaisquer traços de especificidade cultural são vistos aqui como resíduos indesejados. Isso é uma das razões pela qual a maioria dos meus interlocutores não se interessa por educação intercultural, por exemplo. Essas atividades implicam, por sua vez, imagens do tempo que estão intimamente relacionadas com a agência dos caciques, nesse caso. Muitas vezes fala-se dessas atividades, como a escola, os campeonatos de futebol, etc., ou as festas, como uma espécie de ensaio, como se elas implicassem uma imagem de um futuro no qual os bois poderiam dominar o conhecimento dos brancos nos termos dos próprios brancos. E essa imagem do futuro é construída contra uma outra, que é do mundo dos antigos, ou marido dúbio, como se diz na língua boia, que é construída como um tempo dentro dessa temporalização do cacique, dos tempos de alegria, ela é construída como um tempo
sofrimento, um passado de sofrimento, onde era preciso depender do trabalho árduo de subsistência, na ausência de qualquer tipo de tecnologia não indígena. O trabalho dos caciques é justamente criar as condições para que seja possível se diferenciar desse passado indesejado. Mas, por outro lado, em tempos de luto, as cerimônias funerárias e os chefes cantores que lideram as cerimônias implicam uma outra forma de temporalização, na qual os antigos aparecem como fonte última da legitimidade ritual, verdadeiros epítomes daquilo que diferencia os boé dos brancos. Novamente, aquilo que é objetificado enquanto cultura, na forma não marcada por termo. O presente, por sua vez, aparece como uma cópia empobrecida desse passado glorioso, dentro dos tempos de luto, e o futuro como algo extremamente incerto. Então, sem síntese possível entre esses dois modos de temporalização, os boé encontram uma mediação por meio da alternância, dentro do que eu chamei de tempos de alegria e tempos de tristeza. E essa última imagem do tempo aqui, que predomina em atividades de tristeza, que se volta de forma nostálgica para o passado e faz o presente uma espécie de tempo de crise, que eu vou apresentar em mais detalhe agora no que se segue. Então vamos passar a questão da constituição dessa figura do chefe cantor poeta. Como eu disse antes, as sessões de canto funcionam na maioria das vezes como prelúdios para atos rituais, né? Por isso muitas vezes elas podem ser referidas como para, base ou início na língua boé, precedido pelo nome da cerimônia, o prelúdio, o início, a base da cerimônia X. Os cantos nessas sessões são executados não por uma audiência, mas geralmente sobre ou em algo ou alguém. E, geralmente esse algo ou alguém presentifica um arói, que é a categoria de seres que inclui a alma dos mortos, né? Então o cantor se posiciona de frente para esse duplo das almas, seja ele um ornamento, a cova provisória, por exemplo, o dançarino ornamentado, ou no encerramento das cerimônias o próprio crânio exumado do morto. E essas sessões são sempre encabeçadas por um cantor que domina os cantos associados a ela, mesmo que algumas sejam executadas por vários cantores ao mesmo tempo. Você sempre vai ter o cantor que está liderando aquela sessão. E atrás dele sempre se posiciona um coro feminino que alonga as vogais finais do canto em uníssono, quase como se preenchendo o vazio deixado pelo estilo super curto e explosivo do canto masculino. E eu gosto de uma observação que o Ian Packer faz na tese dele sobre os cantos de maracá, craô, que esse coro feminino também é uma espécie de controle crítico, né? Tipo, todo mundo tem medo de cantar na frente desse coro, né? Porque é ali que acontece a crítica. Mas, bom, como eu vou fazer esse crime de não mostrar nenhum conteúdo de nenhum canto aqui, que eu tive que cortar, eu vou mostrar um vídeo para dar uma coisa meio impressionista assim, do que eu estou falando nessas sessões de canto. Vamos ver se ele vai passar. Repara que o homem está sentado no centro de Noel e ele vai soprar os versos do canto dos outros. Bom, é bom também para vocês terem uma ideia da quantidade de coisas que eu estou abstraindo aqui nessa apresentação. É um pouco mais complexo do que isso tudo. Mas, bom, deixa eu voltar para o slide. É isso, eu não vou entrar em detalhes sobre a questão da classificação dos gêneros, a diferenciação dos repertórios de cada clã, mas quem tiver interesse nessas questões pode falar comigo depois. Mas vale notar que a maioria dos cantos pertence a repertórios clânicos fechados, que operam num sistema super complexo de precedências ou prerrogativas clânicas, tanto na execução dos cantos quanto na cessão desses cantos para outros. Mas o importante para fins do meu argumento é que a habilidade como cantor, ou a capacidade de memorização, se sobrepõe a qualquer título ou privilégio clânico. Os cantores podem, portanto, acumular a responsabilidade de executar repertórios de vários clãs diferentes. E isso é um sinal de prestígio, não um desvio de alguma espécie de norma.
Bom, já que é comum acumular essas prerrogativas rituais para além das obrigações clânicas, é importante enfatizar aqui que os cantores formam uma pequena elite de conhecedores que são responsáveis pela condução de todos os funerais, independente da presença ou não de um laço de parentesco prévio com a família enlutada ou com o morto. Uma vez que se submeter a essas longas sessões de canto é visto como um grande sofrimento para o cantor, tanto físico quanto, digamos, emocional, cantar no funeral de uma pessoa é um ato visto como a epítome da disposição afetiva que os Boer chamam em português de dó. Como os cantores são as pessoas para as quais todos os olhos convergem no momento do ritual, a memória desses atos de dó, que são o próprio canto, são extremamente duradouras. As histórias e ensinamentos desses cantores também são lembrados muitas vezes de uma maneira excepcional, assim, um tempo excepcional, e por parentes e não parentes, igualmente. Cantar é visto como um ato de dó superlativo, uma vez que as sessões de canto são a condição de possibilidade dos rituais. Então, elas são, e portanto, da expressão do luto numa escala extremamente ampla. No encerramento de um funeral, como eu disse, centenas de pessoas se reúnem na casa dos homens para chorar as suas próprias perdas, sob o som dos maracás dos cantores. E a memória desses atos cria, portanto, uma espécie de dívida permanente com esses cantores, que são tratados onde eles vão como parentes mais velhos, independente de qualquer vínculo clânico ou cognático com as pessoas que recebem eles. É esse prestígio que faz deles Boer Mediera, chefes. Eles são a condição para que as pessoas possam romper e refazer as relações com os seus próprios mortos. A respeito do prestígio dos... Bom, o prestígio dos grandes chefes cantores são, claro, assim, enormes, mas isso não significa que se tornar cantor é uma coisa que muita gente esteja almejando. Pelo contrário, o dever de cantar é visto muitas vezes como uma obrigação e como uma fonte de enorme sofrimento. Um interlocutor que estava aprendendo a cantar uma vez me disse, e eu cito ele: a minha mãe não queria que eu fosse chefe, ela disse que eles sofrem demais. E de fato tem um provérbio boia que diz: os chefes não dormem, não comem. Isso porque assim que acontece uma morte, eles precisam deixar suas casas, suas aldeias, a atividade que eles estiverem fazendo e ir imediatamente para a aldeia onde o funeral está acontecendo, para tornar possível que outros tenham a experiência do seu luto. Então a dó do ato de cantar tem alguma coisa de involuntário nela, assim como a própria condição de chefe. Uma vez que é reconhecido como chefe cantor hábil, ele já não consegue mais se retirar da arena ritual. Ele tem que se submeter ao fardo do canto. A dó se torna uma espécie de obrigação para com praticamente todas as pessoas, todas as famílias, todos os clãs, sob pena de críticas severas e o esvaziamento quase absoluto do seu prestígio, caso ele se negue a cantar. Embora tenha algumas dinâmicas da pessoa se negar a cantar de propósito, mas enfim, depois que eu não vou entrar. Bom, no início dessa apresentação eu falei como entre 2022 e 2023 o adoecimento e a retirada do Raimundo e do Aide da condução da vida ritual produziu um senso agudo de crise e de luta antecipada. Muitos temiam que a morte desses chefes significaria o fim da cultura. E essa crise foi vivida de forma mais intensa por uma geração emergente de cantores que se viu de súbito encarregada de assumir as responsabilidades dos seus mestres enfermos. Essa nova geração, bom, ela era composta de mais ou menos 8 a 10 homens na casa dos 40 anos. E eles se viam como inábeis e sem o conhecimento necessário para conseguir conduzir as sessões de canto. Por isso, como eu também antecipei no início da apresentação, em reuniões coletivas, eles diziam uns aos outros: nós somos órfãos. Mas isso não é uma espécie de constatação nostálgica e passiva. Essa afirmação é uma espécie de chamada, uma forma de mobilizar a ação coletiva. É como se eles dissessem uns para os outros: tenhamos dó de nós mesmos. O que é a mesma coisa que dizer: precisamos continuar cantando. Então, o luto antecipado pelo Raimundo e o Aide se tornou naquela época uma espécie de, como eu disse também, uma corrida pela aprendizagem dos cantos. Durante o meu trabalho de campo, eu trabalhava diariamente em transcrições e traduções com essa pessoa que é o Bosco, marido do Curileu, que é um dos netos do mestre Aide Curileu, na época que estava doente, e que já faleceu no final do ano passado, eu acho. Bom, e ele tinha acabado de começar a aprender a cantar. E diante da urgência desse luto antecipado pelo seu avô e pelo Raimundo, que era o outro grande chefe, o Bosco era tão interessado na pesquisa quanto eu, por suas próprias razões, claro. E quando a gente terminava as transcrições, ele imediatamente transferia para o caderno onde ele registrava o seu repertório de cantos, que é uma coisa que a maioria dos cantores da nova geração faz. Depois de transcrever, a gente costumava entrevistar o avô dele
sobre as metáforas, referências míticas e a linguagem mais esotérica dos cantos. No início do nosso trabalho juntos, o Bosco, como qualquer cantor em treinamento, ele se recusava a arriscar qualquer tipo de interpretação dos cantos. Mas ao longo dos meses, memórias dos ensinamentos do avô dele, de cantores falecidos com quem ele tinha convivido, começaram a que via a superfície. E ele foi gradualmente ganhando confiança, oferecendo observações cada vez mais precisas e mais profundas sobre o conteúdo dos cantos e sobre a estrutura dos repertórios. Mas isso não se restringiu ao nosso trabalho juntos naquele contexto. O processo de aprendizagem do Bosco passou fundamentalmente por uma disposição reflexiva, uma espécie de exame das próprias memórias, e muitas dessas memórias, essas memórias recém-recuperadas, ele contava para mim à noite, quando eu ia na casa dele, algumas vezes com arrependimento de não ter conseguido escutar mais, e outras vezes com uma esperança de quase reencontrar alguma coisa que ele achava que estava perdida. E ele estava passando basicamente por uma espécie de crise de meia-idade boia, que é bem comum, em que ele passou por um processo reflexivo que poderia ser descrito como uma transmissão retrospectiva de conhecimento, como se fosse possível aprender não só com os vivos, mas com os mortos também. E esse processo de reflexão implica uma transformação no plano biográfico. Isso é, o próprio tornar-se cantor implica uma reconfiguração da memória que está associada ao envelhecimento. Mas, como todo processo de envelhecimento, ele só é possível com parte de uma outra reconfiguração ou ruptura que se dá no plano intergeracional. E nesse caso, no caso do Bosco, eu estou falando do luto antecipado pela doença do avô dele. É comum que os cantores boias expliquem o porquê da sua decisão de pegar pela primeira vez um par de maracás e enfrentar o fardo do canto, evocando a dó pelo sofrimento dos mestres já mais idosos. O Bosco, por exemplo, identifica a origem da decisão dele de começar a cantar, sempre lembrando da memória de quando ele viu o avô dele desmaiar dentro da casa dos homens e ser carregado para fora depois de executar todas as suítes, as grandes suítes do final do funeral sozinho. O correlato desse afeto da dó, seja na pragmática do parentesco doméstico ou na arena ritual mesmo, é a condição de órfão ou desamparado, marenada na língua boia. Isso é muito similar, enfim, alguns aqui devem lembrar do que da pragmática da compaixão e do desamparo que o Tergal descreve. E ele descreve como uma condição intrínseca da humanidade entre os guiné. Mas entre os boias, essas narrativas de se deparar com o desamparo dos mestres mais velhos são tão recorrentes nas memórias dos cantores que a gente pode chamar ela de uma espécie de biografema, uma espécie de motivo autobiográfico convencional que reaparece em várias histórias pessoais. E é esse desamparo, por sua vez, que desperta a dó que move eles a se submeter ao fardo do canto. Como generalizou uma senhora sobre essa geração emergente de cantores para mim uma vez, da qual o Bosco faz parte, e eu a cito, eles todos cantam por dó de A.J. Raimundo. Então eu queria voltar agora para aquela imagem etnográfica que motivou essa apresentação, a lágrima dos cantores que eles derramam durante as performances. Porque o que leva o cantor às lágrimas é o mesmo autoexame reflexivo da memória e dinâmica afetiva da dó que move uma nova geração a assumir o fardo do canto. Uma vez, por exemplo, eu cheguei na casa do Bosco e ele estava escutando uma gravação que está disponível online de um canto ritual que foi feito numa aldeia onde ele cresceu nos anos 80 e que ele frequentemente fazia isso, ele voltava naquilo para chorar, para se sentir nostálgico. E aí, super nostálgico, ele virou para mim e falou que se lembra de assistir sentado no colo da mãe dele as performances do Joãozinho, esse cantor que estava na gravação. E ele então completou: é isso que os chefes sentem quando cantam. É como se a lágrima dos cantores surgisse da realização de uma espécie de inversão relacional, que também é uma inversão intergeracional. Eles não mais na plateia assistindo seus mestres, eles se veem agora ocupando o lugar deles. E essa inversão funciona como um índice da ausência desses mestres e desencadeia o luto. Mas se trata de uma espécie, nesse caso, de um luto voluntário, como aquele do Bosco quando ele voltava recorrentemente àquela gravação de décadas atrás. E essa foto aqui é uma coisa impressionante, foi o Luiz Grupioni que cedeu para mim, que quem está circulado ali é o Bosco assistindo o Joãozinho, que era o cantor que ele se referiu, exatamente no mesmo tipo de sessão de canto que ele se referiu. Quando eu me deparei com essa foto numa pilha de fotos, eu falei, não acredito, é exatamente a memória dele. Sabe? Bom, mas o declínio ou a morte de um chefe cantor não é uma coisa experimentada só pela própria família. No caso do Bosco aqui é meio engana um pouco em função disso.
Uma geração inteira experimentou esse adoecimento dos dois grandes chefes como um declínio iminente de todo modo de estabelecer relações entre si e com o mundo, a chamada cultura. Mas a cultura, como eu disse antes, é objetificada entre os boia por meio do próprio luto. Então é na performance do luto que os boia eclipsam os aspectos não indígenas da vida coletiva e pessoal e tornam visíveis para eles mesmos as suas formas de conhecimento e as relações que eles entendem como próprias. Imaginar um futuro para a cultura é imaginar a possibilidade de continuar elaborando as rupturas intergeracionais e biográficas que o luto permite. Então, quando uma geração mais jovem, diante do adoecimento dos seus mestres, pegou seus maracás e decidiu cantar, foi porque o futuro da cultura que eles temiam perder reside justamente na expressão ritual desse mesmo luto. Arriscando um leve exagero aqui, lamentar o fim da cultura, que é a mesma coisa que lamentar o fim dos grandes chefes, é em si mesmo refazer essa cultura. Ou seja, recriar a cultura é transformar as rupturas dos lutos pessoais num espaço onde se possa expressar todas as perdas passadas e futuras. E é nessa capacidade de transformar a perda pessoal e a memória pessoal nas condições de possibilidade do luto coletivo que mora o prestígio dos grandes chefes. Assim, de certa forma, não é só essa nova geração de cantores que se vê órfã de seus mestres. O cantor boia é ele mesmo uma espécie de figura trágica, um órfão por definição, uma vez que ele é movido a cantar sempre pela memória dos seus mestres. Em outras palavras, a ruptura geracional é o fundamento da performance cantada. Gente, eu acho que não sei se estou me estendendo demais, mas ainda falta um pouquinho. Paciência, por favor. Os chefes cantores são vistos não só como epítomes da dó, como eu disse, mas também como modelos de conhecimento. Como no caso que você falou, e podem ser referidos simplesmente como de Olho Arel, aqueles que conhecem. Esse conhecimento é tornado visível por meio da memorização e da execução dessas longas de suíte de cantos, como eu disse, mas ele não é visto como derivado diretamente das habilidades do cantor. Ele é, na verdade, o índice de que aquela pessoa que está cantando viveu entre os grandes chefes do passado. O conhecimento ritual, que enfim, também é objetificado como cultura, é fundamentalmente atrelado ao passado. Assim como as lágrimas do cantor, a execução apropriada do canto torna visível para outros uma relação privilegiada com os antigos, os mariguduguê na língua boia. Quando você comenta com uma pessoa boia que fulano ou ciclano entende muito da cultura ou de alguma coisa, geralmente a reação é: ele foi criado por fulano, ele viveu muito com ciclano, ou então ele foi o genro do chefe tal. O conhecimento é imediatamente traduzido em termos de uma relação com o passado, que pode ser objetificado na forma de uma pessoa particular, ou então simplesmente pela expressão que é super recorrente, que é ele viveu muito com os antigos. E quando o conhecimento é visto como axiomaticamente ligado ao passado, a sua atualização no presente só pode ser vista como uma cópia empobrecida, um simulacro. E os boia, de fato, frequentemente lamentam a decadência da cultura, mas não de conhecimentos ou práticas esquecidas ou abandonadas, mas sim das próprias performances que acontecem diante deles. As performances de canto, dança ou qualquer outro tipo de ato ritual são frequentemente criticadas e vistas como uma sombra do que elas já foram no passado. Se os rituais boias são experimentados como uma performance desse passado, eles o são sobretudo como de um passado marcado pela perda. O luto se torna uma espécie de modelo para a experiência da passagem do tempo em geral. E isso acontece nas 3 dimensões temporais que eu quis, de certa forma, enfatizar nessa apresentação: a autobiográfica, a intergeracional e a metacultural. Então, indo em direção à conclusão, eu queria ilustrar essas 3 dimensões e como elas são marcadas por esse signo da perda, através de um extrato. Bom, então vai ter uma transcrição de uma coisa que não é um canto, no caso, que é um lamento ritual, um choro ritual, que é um outro gênero das artes verbais boia. E eu não tenho tempo de me aprofundar nesse gênero que é super complexo aqui. Diferente dos cantos, ele é aberto à improvisação, embora partindo de fórmulas convencionais. Mas vai notar que ele está intimamente ligado às sessões de canto, e muitas vezes as sessões prevêem uma espécie de pausa para que se chore. E esses choros, a maioria deles sempre vem do coro de acompanhamento feminino. E além disso, a execução desses choros é um equivalente feminino dos cantos no que diz respeito à construção do prestígio. Como me disse uma interlocutora, e eu a cito: dizer que ela chora, isso é que ela sabe chorar, é o mesmo dizer que ela conhece muito. Além disso, esses choros não se restringem à morte mais recente, como todos os atos rituais boia, mas se desdobram em múltiplas imagens da perda, quase como se o paralelismo das estrofes
do choro se transformasse num paralelismo entre os lutos que a pessoa viveu. Então esses 3 extratos rápidos que eu vou mostrar aqui foram retirados de uma mesma performance de lamento e eles ilustram com clareza e eu diria até beleza essas 3 dimensões, a biográfica, a intergeracional e a metacultural da performance da perda. Então nesse primeiro fragmento, Ficou meio... Oi? Não tá aqui? Será que dá? Mas eu vou ler ele aqui, então acho que não vai ter problema. Ficou meio desalinhado também. Bom, nesse primeiro fragmento, depois de lamentar a morte mais recente, a pessoa que chorava passou a evocar imagens metafóricas do seu próprio envelhecimento. Então o choro começa assim: eu estou assim, eu estou assim. As flechas emplumadas dos meus irmãos mais velhos, suas flechas emplumadas. Eu estou como aquele que por elas foi ferido de raspão, anta, queixada, assim como eles, quando feridos, na floresta, dentro do cerrado. Aqui estou sentada, aqui estou eu. No fragmento seguinte, ela passa dessa analogia entre o seu, digamos, declínio corporal e animais feridos na mata para uma outra imagem, que é uma imagem recursiva da decadência do próprio lamento dela, ou seja, a decadência do conhecimento. Ela chora assim: eu não choro como minhas mães choravam, como meus pais choravam, então eu nada sei. Essa espécie de meta-lamento é um motivo super comum nos choros rituais boia. Esse exemplo aqui é super curto e direto, mas tem versões que são super elaboradas e metafóricas. Mas vale notar que é a analogia com a lógica dos cantos que eu apresentei antes, que evocam a memória das interações passadas daquele mesmo canto. Aqui o choro evoca o choro dos seus mestres ausentes, no caso as mulheres mais velhas da família da pessoa que está lamentando. Por meio dessa imagem, o luto intergeracional se expressa como perda de conhecimento. No entanto, assim como os cantores, esse discurso autodepreciativo tem um caráter meio antinômico, para usar uma expressão que a Bruna Franqueto e o Antônio Guerreiro usaram para descrever o discurso igualmente autodepreciativo dos chefes xinguanos. Essa autodepreciação simultaneamente nega a detenção do conhecimento, atribuindo eles aos chefes, mestres falecidos, e afirma uma outra coisa. Ela afirma uma conexão privilegiada com esses mesmos antigos. Para aqueles que estão escutando esse lamento, a autodepreciação soa também como uma demonstração, tanto na forma quanto no conteúdo, de que aquela pessoa que chora viveu entre os antigos. Por fim, o último extrato avança para outra imagem da perda e passa para a escala que eu chamei de metacultural, porque aqui ela começa a chorar a perda da cultura. Minhas mães estão acabando. Minhas mães estão acabando. Minhas mães estão desaparecendo. Meus pais estão acabando. Aqui ela está se referindo a todos os grandes conhecedores antigos em termos de mães e pais. O som das vozes, a cacofonia das cerimônias, são agora um completo silêncio. Caíram em total silêncio. O pátio oriental, o pátio central, o pátio ocidental. Eu estou simplificando as metáforas aqui. Está desaparecendo. Está acabando. Sobre eles, meus filhos órfãos estão sozinhos. Eles estão sozinhos. Bom, se eu tiver tempo para concluir, tem um último parágrafo que vou fechar. Então, para concluir, eu queria só fazer uma observação sobre o problema ritual enquanto tal, nesse caso. De certa forma, o que eu tentei mostrar ao longo da apresentação é que a vida ritual boia não é apenas vista como sujeita a uma crise, mas ela é a mesma performance da crise, de certa forma. A falha, a performance imperfeita, o ritual decadente, talvez possa ser visto como uma própria conquista, a proeza da vida ritual boia. Isso se torna mais claro quando a gente lê a questão a partir de uma certa vertente da teoria do ritual, que enfatiza menos, digamos, correspondências entre o universo do ritual e, sei lá, uma arquitetura sociológica, uma superestrutura cosmológica, e mais o seu caráter subjuntivo, sua capacidade de transformar um ato em um mundo possível. Como se todo ato ritual pudesse ser imaginado como um e se. Nesses termos, o que os bois perguntam ao realizar um ritual é: e se vivêssemos como os antigos? Quando esse universo subjuntivo que eles criam falha, já que o presente não pode repetir o passado, isso pode ser lido como uma afirmação, e não como uma falta. Assim como o trabalho do luto implica uma tentativa de superação de uma ruptura, os boia, ao chorarem a perda da cultura, de certa forma afirmam que não se pode, ou mesmo não se deve, voltar ao passado.
porque a cultura não pode, ou mesmo não deve, totalizar o mundo vivido. Chorando a perda da cultura, os boias não buscam voltar para o passado perdido, mas sim instaurar uma separação ou uma incomensurabilidade entre o passado e o presente enquanto modo de vida. E é por isso que eu sugiro que eles optam pela alternância entre tempos de alegria e tempos de tristeza, que eles permitem uma negação ativa da homogeneidade, da totalização em prol da alternância. E em cada nova performance de um futuro enquanto brancos, ou um passado enquanto boia, eles reavaliam as possibilidades e os limites dessas formas de viver junto. E é isso, gente. Desculpa me estender demais. Obrigado.